Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos à luz das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Corria o ano de 1975, nomeadamente a 25 de junho. Hoje trazemos o testemunho do Sr. António Mandlate, que nestes 50 anos passou 40 anos a dirigir distrito a nível das províncias do sul do país, nomeadamente Maputo, Gaza e Inhambane. Tem um longo percurso a partilhar conosco a propósito destes 50 anos da independência. Bem-vindo a esta conversa para os próximos minutos. Quando é proclamada a independência nacional, onde é que se encontrava? Obrigado, primeiro, pelo convite. Dizer que quando a independência nacional é proclamada, porque nasci e vivi aqui na cidade de Maputo, estava exatamente aqui na cidade de Ombuna, então Lourenço Marques. Acompanhou, portanto, o processo da proclamação da independência nacional? Todo o processo acompanhei, e na minha juventude, na minha adolescência, deu para até poder participar vivamente as emoções da altura. Foi ao estádio da Machava? Sim, era. Não tinha como, tinha que participar, para exatamente testemunhar daquele momento tão histórico, tão importante para a vida dos moçambicanos. O que é que fazia em 75? Bom, ainda era estudante. Era estudante, estava na escola secundária aqui de Lhanguene. Na altura tinha um nome próprio, mas é a escola secundária atual de Lhanguene. Neste percurso do país, dos 50 anos, dedicou 40 a dirigir distrito. Como é que entra nesta função? Bom, é um percurso não tão longo, mas que deu para poder... São 4 décadas. Sim, foram 4 décadas que... primeiro, a nossa participação como jovem nas atividades da juventude, na altura criada a OJM. Depois, quando deixei de trabalhar, deixei de estudar, passei a trabalhar e fui chamado na altura já a trabalhar, já jovem, e convidado para alfabetizar, para ensinar os outros que não sabiam ler e escrever. Então fui me dedicando a essa atividade de forma voluntária. Portanto, saía do serviço, ia para a escola aqui da 24 de Julho para dar aulas aos adultos que saíam dos seus serviços e iam para aquela escola para o aprendizado. Então, participei desses processos. Depois fui sendo convidado para outras atividades políticas por via do partido, sobretudo na sede do partido na Venda Angola, e fui frequentando estas atividades e depois passo para o grupo dinamizador, ao nível da empresa, depois ao nível do próprio comitê da cidade. Participava na divulgação daquilo que eram as diretrizes, que eram as orientações do partido, ao nível das empresas da zona de Maputo. Qual foi o seu primeiro emprego? Eu fui convidado a ser na altura, chamava-se Caixeiro Viajante, numa empresa que produzia doces, chocolates e derivados do cacau. Portanto, uma empresa do setor privado? Sim, era uma empresa do setor privado. Infelizmente, com o tempo depois a empresa fechou, os donos depois embarcaram. Mas nessa altura eu já não estava lá, porque depois sou convidado a participar de um conjunto de cursos que era ao nível de formação política e ideológica. Depois fui para uma formação de quadros na Catembe, para o aparelho de Estado. Então, a partir daí eu deixei de fazer o acompanhamento do que era a situação da empresa naquela altura. Quando é que se dá a sua entrada para o aparelho do Estado? Eu sou convidado a ir para o aparelho do Estado em 1977. Portanto, nessa altura eu tinha 19 anos e pronto, começa aí o meu percurso na administração pública. Foi convidado, não pediu emprego? Não pedi emprego. Quem o convida? Quem me convida na altura, por causa do meu desempenho, das minhas atividades no partido, porque depois passo por um estágio na sede do Comitê Central. Fiquei lá 2, 3 meses na sede do Comitê Central, trabalhar nas atividades do próprio partido.
Então, nessa altura, o então ministro da Administração Ministério do Estado da Presidência, na altura, hoje a Administração Estatal, Oscar Monteiro, me convida para poder ir trabalhar na administração pública. Em 1977 e 78, é nomeado pela primeira vez administrador de distrito. Qual foi o primeiro distrito que dirigiu? O primeiro distrito que eu sou colocado foi o distrito de Matutuíne. Portanto, nessa altura eu tinha 19 anos e, bom, foi um desafio enorme da minha parte, imaginar que uma primeira atividade de gestão, de direção para uma unidade territorial como era Matutuíne, ou como é Matutuíne, então não seria uma tarefa fácil, mas aceitei e fui-me apresentar naquele distrito. E quem é que o contacta para este posto? Entra em contato consigo e diz, olha, está convidado a dirigir um distrito, neste caso Matutuíne. É o Dr. Oscar Monteiro, que me convida para essa atividade, depois o governador da província, na altura, General José Moiane, e ele que depois me convida, mas era preciso depois de todas estas diligências ser conhecido para a nomeação efetiva pelo Sua Excelência o Presidente da República. Então era necessário depois ir à presidência para esse efeito. Chegou a passar por alguma formação? Sim, tivemos várias formações, mas várias mesmo. Quais é que pode destacar? Uma das formações foi esta, na Catembe. O Ministério do Estado na Presidência tinha um centro de formação de quadros na Catembe. Então ficámos ali na Catembe 4, 5 meses de treinamento, formação em administração pública. Foi supermente muito interessante, mas já tínhamos tido outras formações ao nível partidário, também super interessantes, que essas formações ajudaram bastante a saber estar ao nível do distrito que eu estava a começar a trabalhar. Quanto tempo fica em Matutuíne? Em Matutuíne fiquei 7 anos. 7 anos? 7 anos. Sim. Portanto, fica 7 anos em Matutuíne. Matutuíne é o primeiro distrito da província de Maputo que dirige, de um total de 40 anos que dedicou a esta função de administrador distrital. Falou de várias formações que frequentou, chegou a ter alguma formação no exterior? Sim, fui para a RDA, para a Antiga República Democrática Alemã. Sim, exatamente, para a formação na área da administração autárquica, em Weimar. Então, também ficamos lá o tempo que ficamos para esse treinamento, para a consolidação dos conhecimentos, e não só, também para a construção de novos conhecimentos em relação à gestão autárquica ou administrativa de unidades territoriais. Quanto tempo é que dura esta formação? Esta formação durou sensivelmente 6 meses. 6 meses? 6 meses. Quando vai para esta formação, ainda não havia sido nomeado administrador? Já era administrador. Já era administrador. Foi à Alemanha ainda administrador? Sim. E quando termina o mandato em Matutuíne, qual foi o distrito que seguiu? O distrito seguinte fui para Namacha, numa altura muito difícil. Já tinha iniciado a guerra de desestabilização, mas fui para lá e fiquei lá sensivelmente uns 3, 4 anos em Namacha. O que é que significou dirigir o distrito de Namacha em plena época da Guerra dos 16 anos? Foi desafiante, primeiro tendo em conta a própria localização do distrito. Portanto, estamos ali com limite com a Suazilândia, depois temos aquelas elevações todas, aquelas montanhas todas, a estrada que dá acesso à saída da vila, quer para a entrada, quer para sair, também super complicado, não tem outras alternativas senão aquela mesmo. Então era mesmo complicado trabalhar naquelas circunstâncias. Mas, deixando isso, valeu porque conseguimos ali avançar com alguns projetos, algumas atividades super econômicas, de formação até da agricultura, montamos um centro de formação agrária, ali mesmo na Namacha, construímos o grande primeiro aviário do Estado, na Namacha. Em plena guerra. Em plena guerra, sim. E fizemos ali também o primeiro campo de produção de vinho de mesa. E foi interessante, valeu a pena ter estado para este aprendizado, esse ensinamento. Começamos, a partir do centro de formação, a montar biogestores ao nível das famílias que tinham gado para a produção do gás, para as famílias terem luz e poderem usar os biogestores para a cozinha.
Então isso reduzia o nível de consumos das biomassas, concretamente da lenha, que é escassa para o sítio de Namaz, mas a partir dos gestores que estávamos a produzir, a partir dos excretos dos bovinos, produzíamos gás, e desse gás iluminávamos as casas, desse gás tínhamos gás para a cozinha. Então foram atividades supermente interessantes, muito interessantes. Nessa altura ainda não havia energia da rede. Tínhamos energia da rede, mas nem toda a gente tinha, a periferia não tinha energia da rede. Então usávamos esses sistemas para irmos alcançando algumas famílias que não tinham acesso à rede. Quanto tempo fica em Namaz? Em Namaz fiquei entre 3 e 4 anos. Enquanto esteve em Namaz, em plena época da guerra, chegou a viver algum episódio de guerra? Sim, vivemos tantos episódios, sobretudo de bons agricultores que tínhamos lá, que foram assassinados pelos bandidos dessa altura. Tivemos uma situação muito triste que até hoje me marcou, que foi o assassinato da filha do general esqueço o nome. Foi o nome, sim, mas com o tempo mas foi difícil encarar essas situações. Entre outras famílias foram sendo barbaramente assassinadas em machibombos, que atravessavam ou vinham para Maputo, ou iam para o Suazilândia. Então, tivemos episódios infelizmente tristes. Mas, mesmo assim, houve um grande esforço das Forças Armadas de garantir que a via nunca fosse encerrada, fosse fechada, permitir a circulação das pessoas e bens para que pudessem as pessoas continuar a vida deles normal ali no distrito, e mesmo aqueles que quisessem atravessar para a fronteira, para o outro lado da fronteira, neste caso a Suazilândia, pudessem fazer. Então as Forças Armadas já tiveram um papel muito preponderante para garantir esta movimentação e, sobretudo, a proteção não só da Vila de Namaz, mas de todo o território do distrito de Namaz. Teve algum episódio que implicasse a sua evacuação da sua residência como administrador enquanto esteve na Namaz? Felizmente não, nunca tivemos, mas já tivemos alguns episódios em que se presumia a aproximação dos bandidos na residência onde o administrador vivia. Aí foi necessário deslocar de uma casa para outra, mesmo ali dentro da vila, mas felizmente não aconteceu nada de mal, era apenas uma suspeita, e continuamos ali firmemente com as Forças Armadas a ajudar a proteger não só a residência, mas sobretudo o distrito, a vila, os produtores, apesar de que alguns deles infelizmente acabaram sendo assassinados. Nessa altura já tinha constituído a família? Sim, eu quando vou para o distrito, o primeiro distrito, Matutuíne. Sim, 2 anos depois, o governo, a partir do governador da província, a partir da presidência, foi-me digamos, instruído que devia formatar uma família. Porque não fazia sentido estar no distrito a dirigir famílias quando eu não tinha família. E a partir daí, na verdade, acabei casando, até porque o interesse era vir casar no Maputo. Hoje a minha namorada vivia no Maputo, estava na formação, aqui no Centro de Formação de Enfermagem, mas a autoridade provincial disse que não, você vive lá há mais de 2 anos, não pode fugir lá e vir casar no Maputo. Tem que casar exatamente no local onde você está a trabalhar, de modo a que toda a gente que vive contigo possa testemunhar. Então, assim teve que acontecer. Não tinha como fugir dessa orientação. Fomos casar em Matutuíne e depois seguimos outros procedimentos da família, mas enquanto o epicentro do casamento tinha que ser exatamente lá onde eu vivia já há mais de 2 anos. Dirige Matutuíne, dirige Namacha. Qual foi o terceiro distrito? Bom, depois de Namacha, fui transferido para o distrito de Namanhissa, numa altura que se circulava para Manhissa por via de escolta. E era um distrito também muito turbulento, muito complicado do ponto de vista de segurança. Mas eu vou para lá em 1987, vou para Manhissa em 87 e fiquei lá até 1990,
quando estabilizamos a situação da segurança da Manhissa e da sua estrada, quando achava que estava tudo mais ou menos bem, então nessa altura sou transferido para Manjacás. E transferido para Manjacás ainda em plena época da guerra. Em plena época da guerra. Significa isto que havia percepção na direção do país nessa altura de que parecia ser a pessoa mais indicada como administrador distrital para locais de grande tensão político-militar? Talvez sim. A escolha era, acabava sendo eu a ser indicado para aqueles lugares. Eu me lembro por fazer essa pergunta, que a minha esposa até chegou a fazer essa pergunta: por que é que você vem para aqui? Este lugar, mas tinha que vir alguém. E esse alguém sou eu. O vazio que não podia estar. A minha resposta que dava à família aqui, independentemente da situação daquele distrito, como ela está, o vazio que não podia estar, tinha que estar alguém, e esse alguém que foi escolhido naquele momento tinha sido eu. Então eu aceitei que vou servir o país, vou servir a população, então estou aqui pronto para servir. Haja o que houver, mas eu me predispus a servir, então estou pronto para servir, independentemente das circunstâncias a que o distrito me oferece naquele local. Quais são os grandes marcos da guerra que guarda ainda hoje, enquanto esteve a dirigir o distrito da Manhissa na província de Maputo? Primeiro sobretudo da Manhissa. Manhissa foi o grande epicentro de assassinatos, de massacres, quer na zona de Maluana, quer na zona de 3 de Fevereiro. Foram situações que me marcaram bastante. É verdade que para estabilizarmos aquela situação foi necessário mobilizarmos meios humanos, materiais, para podermos alargar a área da proteção da estrada, porque a estrada estava muito proximamente à floresta e então as emboscadas eram frequentes. Portanto, tivemos que meter bulldozers para alargarmos a área da estrada para facilitar a visibilidade, quer dos condutores, quer mesmo do exército, no sentido de que as pessoas possam circular com algum mínimo de prevenção, algum mínimo de vigilância, em caso de situações que pudessem ocorrer ligadas à emboscada, ligadas a matanças que eram realizadas naquele ponto. Portanto, Manhissa é um dos distritos que, na verdade, me marcou bastante, porque eu vivi pessoalmente situações dramáticas da guerra, de mortes, de assassinatos, de massacres. Então, essa Manhissa me marcou bastante. Nem tanto Manjacás, porque Manjacás, quando vou para lá, já tinha havido um massacre. Então, isso fui encontrar uma situação também um pouco dolorosa, porque a zona comercial tinha sido quase metade da zona comercial destruída. Então, mas aí Manhissa que foi a grande marca de guerra que fica comigo até hoje, daquilo que eu vivenciei naquela altura. Como é que se relacionava com o resto, portanto, da estrutura do distrito, incluindo a parte militar, que é aquela que se encarregava da segurança? O relacionamento era saudável, tendo em conta que nós tínhamos tido um treino militar, várias ocasiões de treinos militares, mas um dos últimos treinos militares, exatamente por causa da guerra de estabilização, foi aqui em Munguine, na Catembe, portanto um treino apropriado para cuidar e lidar com esta situação de guerra. Então, aí não só aprendíamos as táticas militares, mas também aprendíamos o relacionamento que temos que criar entre nós como dirigentes, vamos lá dizer, civis, e os militares e a população, essa inter-relação entre nós, para que efetivamente pudéssemos garantir que o combate ao banditismo armado fosse uma ação efetiva e envolvente. Portanto, já tínhamos noções de como fazer, de como proteger uma vila, portanto, como fazer uma proteção à distância da vila, de modo a não permitir com que haja surpresas da infiltração ou repetidas vezes massacre ao nível das sedes distritais. Então, isso nos ajudou bastante, esse aprendizado militar que tivemos, com treinos através de oficiais e de instrutores cubanos, moçambicanos. Isso ajudou-nos bastante a sabermos estar e a lidar com a guerra
em todos os distritos, sobretudo, vou dizer assim, sobretudo Manhissa, Manjacase, então isso ajudou-me bastante a poder participar efetivamente na proteção, da defesa da população e dos bens da população. Manhissa é uma região do país que liga Moçambique inteiro. Não terão passado por uma situação de ver alguns dias a correr sem que... com a ligação tanto interrompida? Felizmente não, porque conseguimos nesta altura, enquanto estamos a desenvolver ações de alargamento da via, os carros que vinham de sul-norte ou norte-sul tinham a proteção militar para circularem até em Coloane. Mas depois que melhoramos a visibilidade, alargamos a estrada, pelo menos os carros podiam, com postos já fixos, sem necessidade de ter uma escolta, com postos fixos, os carros já circulavam normalmente sem necessidade de escolta. Então, conseguimos garantir uma circulação, havendo uma suspeita, naturalmente, que era por 1, 2, 3, 4 horas, paralisar para se confirmar se há ou não, digamos, sinais de algum ataque ou não, mas depois retomava-se a circulação normal, sem grande sobressalto. Portanto, não tivemos situações de paralisação efetiva de estrada por 1 dia ou 2 dias, não, nunca tivemos, porque as Forças Armadas também estavam ali atentas à proteção desta grande estrada, que é a Estrada Nacional número 1, então era preciso permitir com que ela nunca em nenhum momento fosse bloqueada e fosse impedido que as pessoas pudessem circular por ela. O Sr. Antônio Mandate é um moçambicano que mais tempo ficou a dirigir um distrito distrital, 40 anos. Começou por Matutuine, passa por Namaacha, depois isto a nível Manhissa, na província de Maputo, e depois vai para a província de Gaza, onde começa por dirigir o distrito de Manjacase. Quanto tempo é que fica? Em Manjacase fiquei sensivelmente 11 anos. 11 anos. E eu, esse período todo, já me considerava um homem esquecido. Portanto, desde a altura que eu cheguei lá, num período extremamente difícil, de guerra, até depois que houve a cessação de hostilidades, e continuei. Mas coisas interessantes que também me marcam para o distrito de Manjacase, para além da guerra, para além da proteção da população, porque felizmente nos primeiros meses que nós chegamos em Manjacase, dedicámos-nos à proteção primeiramente da vila de Manjacase e depois a outras pequenas vilas ou aldeias. E de modo a que nunca mais os bandidos pudessem penetrar na vila e fizessem o que tinham já feito, que era o massacre de Manjacase. Conseguimos estabilizar a segurança, alimentar confiança à população que pode circular, pode estar à vontade com as Forças Armadas de Moçambique. Foi uma coisa extraordinariamente muito bem feita e disso as próprias Forças Armadas se orgulharam de terem podido manter ordem, manter a segurança daquela comunidade. Mas em plena guerra de estabilização, nós conseguimos trazer a energia de Cabarabassa para Manjacase. Manjacase vivia na base de uma central de emergência, vamos lá dizer assim. Portanto, era tudo com gerador para iluminar a vila naquela altura. Mas um dos grandes projetos que nós desenhamos e, felizmente, conseguimos materializar foi a extensão da energia em pleno momento de guerra. Aí a EDM disse, ok, vocês querem energia, então vamos buscar os postos em Embate. A vossa conta é risco. Nós aceitamos o desafio, fomos buscar os postos. Vamos buscar não sei o que, não sei onde, fomos lá trazer e entregamos, a EDM conseguiu trazer e diz, ok, já tem material, agora proteger a montagem da linha. Fizemos isso até termos energia 24 sobre 24 na vila de Manjacase. Foi uma coisa que ficou um marco para nós. Uma vila que vivia na base de uma central de emergência para depois passar a energia segura, que era a energia da Cabarabassa. Foi interessante. Para além de termos desenvolvido tantas outras atividades que nos marcaram bastante naquele distrito, 11 anos foi muito tempo, então foi tempo suficiente para fazer um conjunto de coisas, quer na área da agricultura, quer na área da educação, quer na área da saúde. Então isso tudo ajudou-nos bastante. É verdade que o tempo é longo, estamos habituados que de 5 em 5 anos ou fôssemos movimentados, mas naquele caso acabei ficando ali 11 anos, foi muito tempo e
Mas pronto, veio a hora da mudança e depois, quando chegou a hora, fui transferido para outro ponto da província. Chegou a saber por que razão era mantido em Manjacás por 11 anos? Não cheguei a saber. Não também teve curiosidade de perguntar a quem de direito? Não se perguntava nada, era só cumprir. Eu me lembro quando chegou o governador Moaleia, colocado na província de Gaza, numa acho que era a segunda visita ao distrito, ele me perguntava se eu não queria mudar de distrito. E eu disse, bom, havendo condições, gostaria. Então escolhe o distrito. Eu disse, não vou escolher. Não, esteja à vontade, escolhe o distrito. Eu disse, não vou escolher. Não era comum naquela altura você escolher que era distrito tal. Porque depois poderá vir uma segunda pergunta. Por que desse distrito? Então, não escolhi nenhum. Eu deixei tudo ao critério de decisão do governador e dos órgãos centrais. E passada aí uma semana, ele veio me anunciar que estava transferido para o distrito de Choco. Então, pelo menos a decisão e a escolha nem foi minha. Foi ao nível da entidade da província, certamente em coordenação com os órgãos centrais. Portanto, sai de Manjacás para Choco já em tempo da paz. Sim. Como é que a família reagia aos episódios da guerra que estava obrigada a ter de presenciar? Para a nossa ida a Manjacás é que foi um pouco mais turbulenta com a família, porque quando nós chegamos a Manjacás, Manjacás estava uma situação complicada. Para quem entrasse na vila, apercebia-se que a vila não estava saudável. E depois calhámos com uma das casas do administrador, parte dela tinha sido queimada pelos bandidos. Algum mobiliário partido, quer dizer, uma situação dolorosa, vamos lá assim. E então aí intensificou-se os questionamentos da família, por quê? Mas pronto, a minha tarefa era também mobilizar a família, de que, olha, aceitamos, porque também a minha família não quis ficar na cidade de Xai-Xai. Nós chegamos em Gaza, fomos hospedados numa casa, e disseram-nos que, havendo interesse, pode deixar a família, você vai. A família negou. Disse, não é isso que combinamos. A combinação é que estaremos sempre juntos. Então, uma vez que aceitou irmos juntos e viu aquela situação na vila, então já não tinha justificação de dizer, então vamos aceitar, então vamos em frente. Aceitamos o desafio, vamos ir. Então, era necessário fazer um trabalho com a família e, felizmente, uma compreensão, que não precisa tanto trabalho assim, e assim caminhamos juntos para ela na saúde e eu na administração. Então, juntos fomos trabalhando e conformámos-nos com a situação, trabalhamos para melhorar a situação de cada um desses distritos onde estávamos. Portanto, não tivemos assim grandes sobressaltos até de separação, um fica num ponto, outro no outro, porque há guerra, porque não pode ir. Não, sempre estivemos juntos em todos os lugares, difíceis ou não, sempre estivemos lá. É nomeado, portanto, para Namaacha, Manhissa, Manjacás, num contexto da Guerra dos 16 anos. Sim. O que é que lhe pediram para ir garantir nesses distritos? Primeira orientação, garantir a segurança das populações. Estamos em um momento de guerra. Garantir a segurança das populações, de todo o património que existe no teu distrito. Esta era a primeira recomendação. Depois, trabalhar com as populações de modo a que, conjuntamente com o seu governo, possam ir realizando outras atividades que a ocasião permite, na agricultura, ou na educação, ou na saúde. Então, este era o comando, garantir a proteção e a segurança das populações, garantir a produção. Então, que eram as orientações. E vai para Choco já em tempo de paz, o que lhe pediram para fazer em Choco? Choco sofreu cheias em 2000. Em que ano é que vai para Choco? Eu vou para Choco exatamente entre fevereiro e março de 2001, para ir reconstruir Choco. Esta foi a missão. Sai de Manjacás, vai para Choco para participar na reconstrução do distrito de Choco depois que foram as cheias de 2000.
E, na verdade, quando chegamos no choque, via-se o que tinha acontecido. Aliás, o próprio administrador nem tinha casa. Foi-me emprestado um quarto para ficar. Então, era preciso reconstruir a própria casa, que era do administrador, destinada ao administrador. Então, imaginemos as escolas, imaginemos as unidades sanitárias, imaginemos o comércio, né? Todo um conjunto de atividades econômicas e sociais era preciso reconstruir. Felizmente, conseguimos isso e ultrapassamos até as metas. Construímos novos edifícios, novas escolas, novos centros de saúde. Foi uma ocasião, na verdade, quando diz que a seguir vem a bonança, foi exatamente o que aconteceu para o caso de choque. Construímos uma série de infraestruturas que permitiram com que melhorasse até a vida das populações, em alguns casos que nem tinha escola, nem tinha uma unidade sanitária, mas neste programa de reconstrução, para além de reconstruirmos o que já lá existia, devemos construir novas infraestruturas em benefício das populações, incluindo o próprio regadio de choque, porque ali é a base da sobrevivência da população. O regadio tinha sido bastante afetado com as cheias. Era preciso reconstruir e garantir que os produtores pudessem voltar aos campos, o sistema de irrigação, portanto, que aquele sistema, só o canal principal, de ter aí 150, 130 quilômetros de extensão, o canal principal do regadio de choque, era preciso reconstruir, e os canais secundários. Portanto, era um trabalho, não tão pouco, mas era muito trabalho, mas porque tínhamos aceito o desafio e em coordenação com as populações, em coordenação com as empresas gestoras desses sistemas todos, conseguimos, na verdade, reerguer o choque e o choque voltar a ser aquilo que era antes das cheias. Onde é que foi buscar recursos para essa reconstrução? Primeiro, o próprio governo provincial, o governo central, disponibilizou recursos. Tivemos algumas ONGs que trabalharam muito conosco, a destacar a FDC. A FDC trabalhou afincadamente com o distrito na construção até de novos bairros, com casas em alvenaria, com os sistemas de habitação superiormente modernizados comparativamente àquilo que as populações viviam. Então, essas casas, que não eram só casas, portanto, eram novos bairros, com novas escolas, com novas unidades sanitárias, com novos sistemas de abastecimento de água. Então, a FDC trabalhou muito com o distrito, com o governo distrital, para a implantação dessas infraestruturas em benefício das populações. Mas também tivemos com os franceses, a cooperação francesa trabalhou muito conosco também na construção de novos bairros, novos sistemas de abastecimento de água, novos centros de saúde. Então, tudo isso, todas essas mãos se juntaram às populações, ao governo distrital, e pudemos fazer uma reconstrução bem-sucedida para o distrito do Choque. Quanto tempo fica em Choco? Eu no Choque fiquei 5 anos. Depois que reconstruímos o distrito, o regadio, todas as infraestruturas do distrito, eu recebo a ordem de saída de Choque para Inhambane. Para Inhambane? Para Inhambane. Para que distrito? Fui para o distrito de Massinga. Distrito de Massinga. Distrito de Massinga. O que lhe pediram? Bom, no distrito de Massinga fui orientado para ir reorganizar as estruturas do governo distrital e trabalhar presentemente com as populações. O distrito de Massinga é tido naquela província como o distrito mais populoso daquele lugar. Então, as perturbações políticas, econômicas, eram muito sentidas naquele distrito. Então, era preciso ir lá para contribuir no sentido de harmonizar todo um conjunto de situações ao nível daquele distrito. Então, fomos para lá. Para a nossa infelicidade, posso dizer assim, no primeiro dia que nos apresentamos no Choque, onde entregamos as nossas guias e tudo, a estrada tinha sido bloqueada. A população que vendia exatamente ali no interior da vila, ao longo da estrada. Sim. Exato. Tinha bloqueado a estrada e os caras tinham parado de circular por um motivo qualquer, uma desinteligência entre eles e os cobradores, e a polícia, etc. Então, estávamos com essa situação ali naquele instante. Então, tanto é que um jornalista que acompanhou nossa presença ali perguntou se iria saber lidar com aquele tipo de situações. Bom, eu sozinho não, mas em conjunto com toda essa população, certamente que saberemos lidar e saberemos entender que problemas que provocam
situações de instabilidade como essas. Então, esse chamamento funcionou, deu exatamente para nós podermos trabalhar com aquela população. Mas para isso também foi necessário que a nossa chegada da vila, para além de nos apresentar as estruturas governamentais do distrito, para além da província, fôssemos nos apresentar aos verdadeiros, entre parênteses, donos do território. São os régulos. Então, tive que caminhar de casa em casa, de cada um dos régulos mais sonantes do distrito, para me apresentar como um novo dirigente, um novo contribuinte que está ali, que não ia ali para fazer milagres, mas ia lá para me juntar à população e aos restantes demais que estão lá para trabalharmos em prol do desenvolvimento do distrito. Então, nesses regulados, fui bem recebido, fui bem recebido. Alguns até fizeram rituais de comunicar aos ancestrais que está aqui um filho que veio trabalhar, cuidem dele, etc, etc. E funcionou. Então, começamos a criar uma relação, digamos, saudável com todas as entidades, quer informais, quer os formais, mesmo os líderes das opiniões ali. Íamos tendo com eles, mesmo aqueles que eram considerados confusos. Então, tínhamos sempre algum espaço de dialogar com estas pessoas, porque são moçambicanos e precisamos de ouvir a razão deles para podermos juntos trabalharmos em prol do distrito de Massinga. E valeu a pena, portanto, este aprendizado de lidar com as autoridades tradicionais, falar com eles, a gente se apresentar, eles sentirem-se importantes, que afinal nós os outros éramos apenas funcionários do Estado. É verdade, tínhamos o título de dirigente, de administrador, mas não passava de ser funcionário do Estado. Enquanto que eles já não, são líderes, são autoridades tradicionais, são autoridades locais, então estão ali, que conhecem a população que tem, que dirigem. Então era preciso criarmos essa relação para que efetivamente o distrito pudesse funcionar normalmente. Nessa altura, aquela sede estava cheia de populações ao longo da estrada. Era muito difícil circular quando chegasse ali. Então era preciso tirar aquela população daquele lugar, daquela estrada, porque era um perigo enorme, tanto é que já tínhamos tido ali acidentes de populações, de pessoas que vendem ali na estrada. Então, mas ali não era preciso polícia para tirar as pessoas, não era preciso polícia. Então era preciso dialogar com as pessoas. Então, fomos lá, falámos na rua, depois pedimos às pessoas escolhidas por ele para irmos dialogar a maneira de sairmos daquela estrada. Então, fomos dialogar e entendemos-nos. Chegamos a um consenso. Eles escolheram o sítio onde podiam ir se instalar, só queriam que o governo fosse lá, ir demarcar. Disse, não, o governo não há de ir lá, vamos todos. Vocês também vão conosco. Vocês vão demarcar o local e vocês mesmos vão fazer a lista de quem é que vai ficar em cada um desses lugares. Nós não sabemos quem são os vendedores. Vocês já sabem quem são os vendedores. Nós vamos entregar um técnico para vos ajudar a demarcar e vocês vão depois distribuir os lugares para cada um. E assim aconteceu. Portanto, o técnico foi para lá e os homens indicados juntaram-se com o técnico, foram fazer as demarcações. No dia combinado, todos retiraram-se, foram para um novo lugar. Então libertaram a Estrada Nacional, já não havia ninguém naquele lugar a vender ao longo da estrada. Eles próprios monitoravam quem pudesse se colocar naquele lugar e vendesse lá o que fosse vender. Então, sinal de que este envolvimento, esta participação inclusiva de todos na gestão do que é nosso, dos nossos interesses, funciona se efetivamente o diálogo ficar aberto, porque aí ninguém é mais do que ninguém. Então todos nós estamos a trabalhar com o mesmo propósito, que é desenvolver o distrito, melhorar as condições do distrito, então vamos a isso. Então, assim, acha, Sr. António Mandato, que essa experiência pode ser replicada na atualidade, tendo em conta situações que assistimos no nosso dia a dia, em que há ocupação em massa de locais inapropriados, com o risco, inclusivamente, da vida das próprias populações? Eu acho que sim, porque o diálogo deve prevalecer.
Não colocamos metas. Quando há diálogo, não colocamos metas. Temos que dialogar até chegarmos a um certo entendimento, tendo em conta os interesses que as pessoas têm. Também não colocamos a coercividade. É preciso, de coração aberto, de parte a parte, dialogarmos e chegaremos certamente a algum entendimento. Eu acho que, nessa altura que me refiro de Massinga, nem tínhamos Câmara Polícia Municipal. Eram cobradores, etc, etc. Não tínhamos. Mas conseguimos gerir aquela população, aqueles vendedores, dialogando, conversando, falando com elas, e mostrar na sua cara que não tem, digamos, algum autoritarismo para a saída deles ali. É mostrar para o A e B de que ali não é o local próprio para se fazer o negócio, para se comercializar, é uma estrada, a estrada tem que estar livre, o perigo está ali iminente para a vida deles próprios, então podemos encontrar outros espaços para poderem irem fazer os negócios que estão a fazer, sem prejudicar ninguém, mas que tem que ser da estrada sim, porque fazemos isso em defesa e em proteção das próprias pessoas. Então não é mais só por vontade de as pessoas sair, não, é mesmo para proteger as próprias. Porque depois, quando há um infortúnio qualquer, de novo sobre o assunto para o próprio governo. O governo tem que assumir, tem que, enfim, cuidar dos assuntos, dos acidentes, etc, etc. Então, se todos nós podemos combinar, podemos nos entender, eu acho que a experiência pode sim. O importante é que o diálogo tem que prevalecer. E como é que lidaram com o primeiro episódio que eles recebem quando chega a Massinga, o bloqueio da estrada? Bom, enquanto estamos nessa de apresentações e tal, depois acabei sabendo que a polícia foi lá, o comandante foi lá, geriu o assunto, houve depois um entendimento, depois acabaram libertando a estrada e os carros começaram a circular. Mas sim, é uma zona turbulenta, é uma zona, digamos, de confluência de vários lugares. Aquele é um epicentro que é preciso uma atenção especial para aquele lugar. É gente que vem quer do norte, quer do sul, quer do interior da província de Inhambane. Todos vão desaguar ali em Massinga. Tá? É muita gente que está ali em Massinga. É gente de vários comportamentos, de várias origens, então, incluindo estrangeiros. Então, é preciso, na verdade, alguém à altura para entender a situação de Massinga e poder saber lidar com aquela situação. Porque se não for isso, então é um distrito que é muito difícil de gerir, muito difícil. Quanto tempo fica em Massinga? Eu fiquei em Massinga 5 anos. 5 anos 5 também. anos. E depois de Massinga? Depois de Massinga foi transferido para o Tito de Vilanculo. Mas mais adiante? Mais adiante. Mais distante aí. Exatamente, sim. E fica quanto tempo? Fica 5 anos em Vilanculo. Outros 5 anos? Sim, outros 5 anos. O que lhe marca de forma particular em Vilanculo? Foi que, bom, nós quando fomos a Vilanculo, o que nos marcou foi a promoção e desenvolvimento da agricultura. Porque Massinga, Vilanculo, o grande assunto de Vilanculo é turismo. Então, o turismo não tem pernas para andar. Então, alguém promoveu que assim fosse. Então, vamos deixar o turismo andar, porque já tem pernas para andar. Então, mas precisamos de alimentar o turismo. Então, o turismo de Vilanculo é alimentado com produtos que vêm de onde vêm. Ou vêm da África do Sul, ou vêm de Maputo, para alimentar o turismo de Vilanculo. Então, nós nos concentramos na produção de alimentos em Vilanculo. Foi a grande... Porque Vilanculo tem, para além do rio Govuro, que atravessa o Vilanculo, tem mais de 100 lagoas de água doce. Então, um potencial está ali criado para a produção de alimentos. A base de produção, uma produção segura, é água. A água está ali. Então, começamos a desenvolver projetos de agricultura, quer do setor familiar, quer do setor privado. E podemos destacar um conjunto de agricultores do setor familiar que passaram de simples produtores para produtores que já participavam no mercado, já vendiam. Uns já preferiam se apostar na cultura de banana. Então, conseguimos empurrar esses agricultores a produzirem banana. Então, produziram banana. Trouxemos para uma vila, uma localidade de Moapsa, grandes produtores de bovinos. Aquela localidade transformou-se num grande local de produção de bois. Portanto, é um dos grandes criadores de gado que temos hoje em Massinga.
depois promovemos outros tantos produtores nacionais e estrangeiros, na produção de batata, na produção de milho. Então, Vilanculo também hoje está na lista de distritos produtores de alimentos na província de Inhambane, e não só. Até alguns produtos chegam em Maputo, vindos de Vilanculo. Portanto, era preciso apostar neste setor, para além de outros, que era a saúde, a educação, etc., alargar a rede sanitária, construir, etc. Mas era preciso também alimentar o turismo no distrito de Vilanculo. Então, isso, felizmente, eu posso dizer que saímos-nos bem. Certamente que os outros colegas que ficaram à nossa atrás devem ter dado continuidade, mas saímos-nos bem com estes projetos que nós apostamos nele para o desenvolvimento econômico e social do distrito de Vilanculo. Vilanculo, na província de Inhambane, marca o fim do ciclo dos 40 anos a dirigir um distrito. Sim. E depois disso, o que é que se seguiu? Bom, depois disso, eu vim para Maputo, onde eu tenho a minha habitação, e depois a ministra, na altura, da Administração Estatal, a doutora Carmelita, me convidou para o Ministério, porque ela achava que ainda tinha alguma energia, alguma experiência para... E já não a tem? Bom, eu posso dizer que tenho, dependendo do que a pessoa quer ir saber de mim. Então fiquei lá no gabinete do Ministério como assessor, depois passei para diretor nacional. Eu fiquei mais ou menos 5 anos no Ministério e também foi um período de aprendizado. Nós estamos habituados a trabalhar nas províncias, nos distritos, agora vim trabalhar nos órgãos centrais, o assunto era outro, mas deu para a gente se adaptar. Também os colegas estavam lá, a maior parte eram pessoas conhecidas e sempre nos visitaram nas províncias, nos distritos, então não havia muita de acanhamento, senão enquadrar-me e poder trabalhar e contribuir no que era chamado para contribuir. Então chega o período de seu desligamento do Estado. Sim, chega há 2 anos atrás, e era um momento já esperado, que eu achava que já tinha contribuído, então era momento de poder sair, descansar um pouco e me reinventar noutras atividades para não continuamente estar ali, pois vira uma rotina, e há muitos jovens que esperam, mesmo lá no Ministério, há muitos jovens que esperam progressão, mas nós, os velhos, estamos ali, quer dizer, a cotovelarmos com eles. Então foi mesmo uma ocasião muito, muito boa para mim, desliguei, portanto reformei e agora estou em casa. Nestes 50 anos da independência, quais são os grandes marcos que guarda? Bom, fazendo assim uma vista rápida, posso dizer que, independentemente de circunstâncias, de outras situações, o país avançou. O país avançou porque, tendo em conta aquilo que nós fomos encontrando nessa altura em cada um dos distritos, em cada uma das províncias, para hoje dizer que não, as coisas multiplicaram, as coisas dobraram, as coisas triplicaram. Então, é sinal de que o país cresceu, independentemente das dificuldades. Uma das dificuldades que tivemos foi a guerra imposta, que atrasou aquilo que eram os grandes projetos deste país. Este país já teve grandes projetos que deviam ter andado. Um deles, eu me lembro, era o projeto dos 10 mil hectares, que começava em Cabo Delgado e terminava em Matutuí. Esse projeto, infelizmente... 400 mil hectares? 400 mil hectares, sim. Eu disse 10 mil, são 400 mil hectares. Começava em Cabo Delgado e terminava em Matutuí. Então, era um projeto bom. Projeto do Presidente Samora. Exatamente, que tínhamos ali os romenos ali a ajudar-nos a ampliar os campos de produção do arroz em Matutuí e a melhorar a fábrica de processamento do arroz. Infelizmente, por causa da guerra, esse projeto não andou. Então, o país, para além de ter herdado o que herdou, algumas unidades de produção abandonadas, sobretudo unidades agropecuárias, o Estado não se contentou só em ficar com o que foi abandonado. O Estado foi promovendo outras ações. Eu me lembro, por caso de Namacha, a construção do grande aviário, é um projeto do Estado, do governo. Eu me lembro no choque, o presidente Samora não se contentou com o regadio construído nessa altura, ele ampliou o regadio. Portanto, o país andou e se não fosse estes constrangimentos que fomos tendo ao longo desta caminhada, eu acho que nós estaremos bem longe do que estamos agora.
O que é que acha que não devia ter acontecido nestes 50 anos? Bom, o primeiro que não devia ter acontecido era a guerra. Infelizmente aconteceu, contra todas as previsões, aconteceu a guerra, uma guerra imposta que acabou inviabilizando, portanto, o crescimento, o desenvolvimento deste país. Isto é que não devia ter acontecido. A guerra não devia ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Sr. António Mandate, 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional, quais são os grandes desafios pela frente, para o futuro do país que identifica? Bom, os grandes desafios deste país, eu devo dizer, para além de continuar a batalhar pela união, pela unidade dos moçambicanos, é a economia deste país. Várias vezes nós estamos a dizer que Moçambique tem tudo para dar certo, mas aí não é falar, é atitude. Tem que haver atitude. Se nós temos consciência de que Moçambique tem tudo para dar certo, então temos que tomar atitude. Mas atitude séria. Não atitude para ludibriar. Não atitude de aproveitamento. Porque nós viemos de uma era, à altura que nós fomos nomeados, que alguns comportamentos não eram admissíveis. Não eram admissíveis. Hoje fala-se muito de corrupção neste país. Naquela altura quase que não se falava de corrupção. Na altura que nós entramos, esta corrupção material, sobretudo, não se falava tanto assim. Então tem que haver seriedade nas pessoas que são confiadas tarefas públicas. Tem que ser sérias. Tem que se abster de situações que não ajudam para o crescimento do país. A tendência de alguns de nós hoje, na atualidade, é que cada um quer chegar rápido a um certo destino, não quer perseguir etapas, quer chegar rápido, quer se enriquecer rápido. Ninguém está proibido de ficar rico, mas de forma honesta, tudo bem. Mas se queremos efetivamente que o país avance, é preciso que efetivamente sejamos sérios nas missões, nas tarefas que nós temos e fazermos uma gestão transparente, uma gestão sem ludibriar ninguém, sem interesses obscuros, mas uma entrega espiritual de cada um, de que eu aceitei, sim senhor, eu vou para frente. Não estou interessado em saber a minha parte é qual. A minha parte é promover, é desenvolver, é ajudar a fazer e deixar legado. Isto é que é muito importante. Se nós não temos este espírito de que aqui o interesse é contribuir, é ajudar o país a avançar, então aí o país não há de andar. Vamos continuar num vai e vem, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então isso não vai ajudar. Moçambique, quando proclama a sua independência nacional em 1975, tanto marca o fim da guerra de 10 anos. Os valores da ética eram outros. Hoje assiste-se a uma degradação indisfarçável em valores da ética e outro tipo de valores que faziam bem aos moçambicanos. Como é que tudo muda? Não é difícil de destrinçar esta mudança repentina. Provavelmente, não porque seja exatamente isso, a maneira como nós, na atualidade, estejamos a fazer as coisas, talvez esse seja um dos motivos. O outro é que esta conjuntura internacional acaba influenciando os nossos comportamentos, esta conjuntura toda, porque nós estamos a saber adaptarmos de forma positiva à conjuntura internacional. E por causa disso, somos aproveitados. Quando se apercebe os que promovem a corrupção e outras coisas das nossas fraquezas, então aí acabam nos usando para eles também alcançar os seus interesses e nós acabamos entrando na onda de comportamentos inadequados para aquilo que tem que ser a ética do funcionário público. Naquela altura, às vezes era preciso justificar só ter uma bicicleta pessoal, onde é que arranjou dinheiro, ou um carro pessoal, onde é que arranjou dinheiro, ou uma mansão, uma casa. Então, tínhamos toda a consciência de que o assunto não são esses bens, é trabalhar.
Você vai ganhar essas coisas com o teu suor, com o teu salário. É isso que vai te levar àquilo que você quer e deseja para a tua vida. E não subtraindo recursos, neste caso concreto, do Estado. Do Estado. Mas hoje os comportamentos, infelizmente, são outros. São comportamentos de imediatismo. As pessoas estão preocupadas em chegar já lá onde querem chegar. E depois, a seguir, ao que chegam lá onde estão, não se contentam, fazem o exibicionismo, não é? Vão exibindo aos olhos dos que não podem chegar lá ou que ainda não chegaram lá. Então, isso enfurece as pessoas, quer dizer, é complicado. Os comportamentos do dia são muito complicados. Portanto, há toda uma conjuntura internacional, mas também é verdade que há também um comportamento individual que cada um de nós tem que saber gerir o seu comportamento, gerir as suas vontades, as suas ansiedades, mas sem prejudicar ninguém. Muito menos o Estado, muito menos a população. Tá? Há quem advoga que foi um erro acabar-se com a disciplina da moral no sistema de ensino. Qual é a sua opinião? Ajudava em alguma coisa? Mas ajuda, mas a base da educação é a família, não é a escola. A escola vai ajudar, mas a responsabilidade da educação, de encaminhamento dos nossos filhos, dos nossos jovens, é a família. A família é que é. Então, se é uma família desestruturada, em que um pai está sempre ausente, uma mãe está sempre ausente, hoje os nossos filhos, a sua família querida e inseparável é o telemóvel, e muitas vezes nós é que trabalhamos para comprar essas grandes máquinas, os iPhones, e distribuímos às crianças. Então, o que é que podemos esperar dessa sociedade? Fica difícil. E para terminar? Para terminar, dizer, bom, temos que trabalhar, conforme é a palavra de ordem hoje, temos que trabalhar, temos que nos unir, temos que trabalhar, mas trabalhar com transparência, de modo a que todos nós nos apercebamos e todas as atividades que estamos a realizar têm que ser divulgadas, têm que ser informadas e nunca desligarmos a ficha de contacto com a população. Um dos grandes problemas é desligarmos a ficha. Nós ficamos um tempo aí, pouco mais de 10 anos, com a ficha desligada. Já não nos comunicávamos, não fazíamos os comícios, não fazíamos as reuniões em todos os níveis. Então desligamos a ficha. Então, a ficha não pode estar desligada, porque essas pessoas nos elegeram para trabalhar. Então vamos trabalhar com eles, vamos informando o que é que estamos a fazer, o que é que as pessoas também desejam de fazer. O senhor António Mandade foi o nosso convidado para um breve olhar sobre o passado, presente e futuro de Moçambique no âmbito das celebrações neste 2025 dos 50 anos da independência nacional. O António Mandade é um moçambicano que mais tempo ficou a dirigir um distrito a nível da província, portanto a nível do sul do país, dirigiu o distrito durante um período de cerca de 40 anos seguidos. Obrigado pelo calor da sua audiência, nós voltamos proximamente com mais uma proposta. Fique bem.